Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. O programa pensado em você, mulher, mas que abraça toda a sua família. Da criança ao idoso, aquele que já tem mais experiência, aos jovens. Nós estamos aqui para chegar e fazer companhia a você aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E eu espero que hoje vocês possam participar com a gente, interagindo, mandando mensagens, mandando perguntas, porque o programa de hoje está muito bom. Temos uma convidada aqui muito especial, muito querida e que tem bastante bagagem para compartilhar com a gente. Por isso, você não pode perder e já vai aí sintonizando na Rádio Interativa, já vai aí prestando atenção na nossa comunicação, nas palavras que serão ditas, para que o Senhor possa também ministrar o seu coração. Eu sou a Michelle Oliveira e estou chegando para fazer companhia a você e a sua família. Lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Então você vai ter mais uma oportunidade para nos ouvir e também acompanhar lá no programa, lá no canal do YouTube, que o programa já fica gravadinho por lá. O nosso canal do YouTube é o @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, não esquece de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação com a sua rede de interação, para que assim outras pessoas também possam participar e interagir. Lá no nosso canal do YouTube você encontra os outros programas, como o programa do pastor Daniel, o programa do pastor José Carlos, o programa do Vitor. São várias programações que nós temos lá no nosso canal. Convido você também a interagir mandando um alô através do WhatsApp 22 99739 2852. 22 99739 2852. Vou falar mais uma vez, porque o WhatsApp vocês podem falar com a gente ao vivo e também deixar um recadinho que a gente pode responder no próximo programa. 22 99739 2852. Tem Instagram? Segue a gente lá, @rádio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio. Lá no nosso Instagram você consegue ver trechos do programa Interação Feminina, trechos do programa Altos Louvores e demais programações através dos stories e consegue também deixar sua mensagem. Antes de a gente começar o nosso programa, eu quero deixar aqui uma informação bem legal, hein? No mês de março, que é o mês da mulher, nós vamos ter um sorteio de um livro. Portanto, acompanhe a gente lá no Instagram para vocês terem maiores informações. Nós vamos ter um sorteio aqui no mês de março, então já fica ligadinho, já fica ligadinha para participar com a gente. É isso, não tem desculpa para ficar de fora da nossa programação. Vem com a gente para ser edificado. E hoje a nossa reflexão, o tema é o Deus do amor e da justiça. O versículo está em Oséias, capítulo 2. Os versículos-chave são o 8 e o 10, que diz assim. O versículo 8 diz: ela não entende que tudo que foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Mais uma vez, ela não entende que tudo que tem foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu os meus presentes a Baal. Bom, nós estamos
vivendo num século, num momento da história onde a gente ouve muito falar que Deus é o Deus do amor, não é? Talvez você conheça Deus como Deus sendo um Deus permissivo, que o que importa é amar e o amor está acima de todas as coisas. Bom, vamos entender um pouquinho aqui o que essa palavra está dizendo. Deus chegou até Oséias, que era um profeta, e fez com que o seu profeta se casasse com uma prostituta, para que assim fizesse uma analogia do amor de Deus com o seu povo. Como um homem casaria-se com uma prostituta, sabendo que essa prostituta o trairia, que foi o que aconteceu, né? Como é que nós podemos trazer, então, essa mensagem para a nossa realidade, para a nossa vivência? Nós precisamos, antes de mais nada, compreender que tudo que nós temos e tudo que nós somos foi o Senhor quem nos deu. E é o Senhor quem nos permite vivenciar. Da menor bênção que nós podemos reconhecer até a maior delas, é o Senhor quem nos permite, é o Senhor quem nos concede. E aqui a gente consegue compreender e fazer uma analogia que ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. Ela quem? Aqui o Senhor, ele se remete ao seu povo, a Israel. Tudo que Israel tinha, tudo que Israel já tinha vivenciado, toda a passagem pelo deserto, todos os milagres concedidos pelo Senhor, todos os livramentos que o Senhor já tinha proporcionado ao seu povo, tudo vinha da parte do Senhor. Toda a riqueza, toda a alegria, toda a benevolência do Senhor já havia sido derramado sobre o seu povo. Assim como os dias de hoje, a benevolência do Senhor também se derrama sobre a nossa vida. Entretanto, o Senhor continua a dizer: mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Quantas vezes nós usamos de maneira errada, de maneira inadequada, de maneira inconsequente as bênçãos que o Senhor nos dá? Muitas vezes nós vamos diante do Senhor e pedimos um emprego, por exemplo. Pedimos que o Senhor abra as portas dos céus. Pedimos que o Senhor abra o mar diante de nós para que a gente saia do sofrimento. Mas quando o Senhor nos abençoa, o que é que nós fazemos com a bênção? Bom, popularmente falando, se nós estamos desempregados e nós arrumamos algum emprego, o Senhor corre um risco muito grande de ficar em segundo plano. Afinal de contas, eu chego do meu trabalho cansada, exausta, e vou faltar um dia de culto. O que tem? O Senhor vai entender que eu estou cansada. E muitas vezes nós vamos protelando e procrastinando o que nós estávamos fazendo antes dessa porta ser aberta. Muitas vezes nós somos abençoados e somos curados de uma enfermidade. E o que é que nós caímos muitas vezes na cilada e acontece? Eu fui curado da enfermidade, agora eu estou bem. Ao invés de eu dedicar a minha saúde ao Senhor e procurar, melhorar o meu estilo de vida, fazer coisas que melhorarão a minha saúde, eu volto a fazer coisas que são prejudiciais, Eu excedo no meu refrigerante, aquele que não é convertido excede na bebida alcoólica, volta a fumar o seu cigarro, volta a fazer o que não deveria, usar algum tipo de droga, mesmo o Senhor já tendo dado livramento. Nesse quesito, nós estamos agindo como o povo de Israel agiu, ofertando as bênçãos que o Senhor nos deu a Baal. Nós estamos de devolver, ou no mínimo de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor e reconhecer: Senhor,
já que o Senhor me abençoou com essa porta de emprego, eu não vou deixar de ler a tua palavra, eu não vou deixar de te buscar, eu não vou deixar de ir à tua casa para te cultuar, eu não vou deixar de ter o Senhor como primazia na minha vida. O Senhor, Ele entende, Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E muitas vezes a bênção ela pode não vir no tempo que a gente quer, porque o Senhor sabe que a bênção pode, infelizmente, se tornar numa maldição para a nossa vida. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E nós precisamos entender, né, que quando a gente lê essa palavra, a gente às vezes cai até num pensamento de julgamento contra o povo de Israel. Nossa, eles viveram tantos benefícios, eles viveram tantos milagres, eles viram tantas coisas de perto, como ainda assim se entregaram a outros deuses, a outros ídolos, como eles foram capazes de afastar do Senhor, de se afastar do Senhor, como eles foram tão ingratos. Nossa, o Senhor derramou tantas bênçãos, mas nós também fazemos isso. Se nós não vigiarmos, nós também cairemos na cilada de achar que Deus é um Deus apenas de amor e esquecemos que Deus é um Deus de justiça. O mais interessante é que no versículo seguinte, o Senhor ele vem com a sua justiça. E a gente, muitas vezes, quando a gente cai sobre a justiça do Senhor, sobre a repreensão do Senhor, a gente se sente impotente e até injustiçado. No versículo 9 diz: agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir sua nudez. Eu a deixarei nua em público à vista de todos os seus amantes. Sabe, queridos, muitas são as pregações de chave da vitória, de bênçãos, de casa nova, de carro novo. Muitas são as pregações de prosperidade. E isso não é errado, mas o que nós precisamos compreender é que as bênçãos do Senhor não são apenas para nosso benefício, para a gente usufruir de maneira individual, não. As bênçãos do Senhor é que, ao virem para a nossa vida, nós possamos ser canais para a vida do próximo. E quando a gente não usufrui das bênçãos do Senhor de uma maneira adequada, o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele. Ele tem e Ele pode pegar de volta. E muitas vezes a gente não compreende, sabe? A gente quer um Deus, quer fazer um Deus que só dá. Enquanto nem mesmo um pai e uma mãe natural, né, nós seres humanos, nós não podemos só dar o que os nossos filhos nos pedem. Nós não podemos só ofertar o que os nossos filhos nos pedem. Nós precisamos impor limites para o benefício, para o cuidado, para o zelo. E assim é o Senhor sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor, elas podem sim serem recolhidas das nossas vidas. Não porque Deus ele é mau, mas para que a gente compreenda que tudo vem dele. E que quando nós somos abençoados, nós precisamos manifestar a graça de Deus sobre a vida do próximo. E nós precisamos fazer isso com o entendimento, com o amor, com o olhar de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é só repetir as palavras de Jesus, mas é viver como Jesus vivia. Mas o mais interessante de tudo é que quando a gente compreende essa palavra, quando a gente se coloca no lugar de servos gratos para com aquilo que o Senhor tem nos dado, e a gente
compreende que, Senhor, o Senhor abriu essa porta de emprego, mas eu não vou colocar o Senhor em segundo plano. Senhor, o Senhor me restaurou a saúde, então eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, vou mudar a minha trajetória de existência, vou mudar a minha maneira de pensar, vou mudar a minha maneira de me alimentar para que a minha saúde continue boa, para que assim eu possa te servir. Sabe? Eu lembro de Ana. Ana gemia e chorava por um filho. Ela clamava ao Senhor por um filho. Chegou ao ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Tamanho era o sofrimento por ela não conseguir gerar. Mas quando Ana foi abençoada, ela entregou a Samuel. Quantas vezes nós somos abençoados e queremos reter toda a bênção e usufruir sozinhos dessa bênção? Nós precisamos compreender que nós não temos absolutamente nada. Não nos pertence nada, nem a nossa própria vida nos pertence. A nossa vida é para a honra e glória do Senhor, para que a manifestação do poder de Deus seja vista na terra através das criaturas, dos seus filhos. Foi para isso que o Senhor nos fez, para a exaltação do seu nome. E daí, quando a gente compreende, o Senhor está disposto a derramar o seu amor. E lá no versículo 14, é muito lindo quando o Senhor diz: contudo, eu a conquistarei de volta. O Senhor, o amor dele é tão imenso, é tão sobrenatural, que ele ainda nos quer de volta. Ele ainda tem a preocupação de nos resgatar. Ele nos leva ao deserto, não para que a gente fique no deserto, mas para que a gente tenha um momento de solitude com Ele, um momento de intimidade. Afinal de contas, no deserto, a gente compreende que é um lugar de solidão, mas na verdade não é solidão, é solitude, porque ali nós estamos com Deus. E ali, naquele momento, afastado daquilo que nos tira a percepção de Deus, afastados da distração, nós temos maior sensibilidade de ouvir o Senhor. E no deserto, no versículo 14, ele diz: lhe falarei com carinho. Talvez você esteja no deserto agora, mas não se preocupe. O Senhor te levou aí para te falar com carinho. Então esteja sensível à voz do Senhor nesse momento. Não esteja preocupado pelo deserto. Não esteja preocupado. Não permita que a inquietação seja maior, o barulho da inquietação seja mais alto do que o som da voz de Deus. Porque Ele nos leva para o deserto para nos falar com carinho. E no versículo 15, eu encerro aqui, ele diz: devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Irmãos, nós precisamos compreender. O nosso Deus, Ele é sim um Deus de amor. Ele é sim um Deus de bondade. Mas a base do Senhor é a justiça. E nós precisamos compreender como filhos que muitas vezes nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos estar atentos às bênçãos diárias, que são inúmeras. Desde o momento que a gente acorda, nós temos motivos inúmeros para sermos gratos. Nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos um emprego, nós temos saúde, nós conseguimos respirar. Se nós estamos vivos, se nós temos vida, nós temos motivos para agradecer. Podemos passar por desafios, mas os desafios não podem gerar no nosso coração ingratidão, para que o Senhor para que não seja necessário o Senhor retirar as bênçãos que Ele já nos deu, para que a gente possa reconhecer. Existe um ditado popular que diz que a pessoa só dá valor quando perde.
E eu encaixo esse ditado nessa palavra, mas de uma maneira diferente. Não espere para dar valor quando perder. Seja grato ao Senhor, seja grato aos seus benefícios, seja grato pela sua graça, pela sua bondade. Os desafios não são maiores do que o nosso Deus, as dificuldades não são maiores do que o nosso Deus. Não vamos colocar os nossos ídolos à frente de Deus. Não vamos tornar as bênçãos do Senhor os nossos ídolos, mas vamos reconhecer que o abençoador é maior do que as bênçãos. Amém? A gente fica agora com louvor. Você está ouvindo o programa Interação Feminina. Para sempre, uma família, alegria.
Da vida, o melhor é Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É isso, gente. Reclamar, né? A gente estava até aqui nos bastidores falando sobre a reclamação. O natural do ser humano é reclamar, não deveria ser. Fomos criados por um Deus que tem todo o poder, que tem o governo de todas as coisas. Nós precisamos ser mais gratos. Precisamos ser melhores para o Senhor. Melhores para o nosso próximo também, óbvio. Porque através da demonstração de amor ao nosso próximo, nós estamos também glorificando o nome de Deus. E para a gente bater o nosso papo de hoje, antes de falar quem está aqui, eu quero deixar mais uma vez o número de contato do nosso WhatsApp para que você também possa deixar sua pergunta, para deixar também, compartilhar algo, que é o 22 997 39 28 52. 22 997 39 28 52. Deixa um recadinho, participa com a gente, interaja com a gente. E agora sim, estamos aqui com a Vanessa, missionária Vanessa. Vanessa, me ajuda aí no seu sobrenome. Kraftiuk. Kraftiuk, Vanessa Kraftiuk, para a gente falar um pouquinho sobre o tema gerenciando emoções no campo missionário. A Vanessa, que é missionária, né, como eu já falei, ela também é psicanalista e gestora de RH. Uma mulher multi-habilidades, né, multitarefas. E Vanessa, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada mesmo, né? A sua participação aqui é de extrema importância, porque é um assunto atual, né? Um assunto importante. Muitas pessoas têm a curiosidade sobre missões, muitas pessoas entendem superficialmente sobre missões, e quando a gente está dentro da igreja, a gente ouve muito também falar sobre missões, mas pouco profundo, né? São poucos detalhes, não são com tantas riquezas de detalhes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é verdade? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, tá bom? Sim, é um prazer estar aqui. Quero dizer que eu já acompanho, né, a CAF já tem um tempinho e fiquei muito grata pela surpresa de estar aqui. E bom dia a todos, né? E para mim é um prazer falar sobre missões, porque é o que eu amo fazer. E vou começar a minha fala com uma frase de Spurgeon, que ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É forte. Mas o missionário não é só aquele que viaja, que vai para o campo missionário, mas todo aquele que faz o que o Senhor, né, nos ensinou e nos ordenou a fazer, que é espalhar a mensagem dele aonde quer que o Senhor plante, né? E aqui falando sobre o campo missionário, eu já tenho algumas viagens missionárias, né? O Senhor sempre me manda para o Brasil. Na verdade, é algo que queima no meu coração, é o Brasil. Eu creio que em algum momento o Senhor vai me levar para outros cantos, para outras nações, mas viagem missionária, o que queima no meu coração hoje são mesmo os povos distantes. Eu tenho aí viagens de povos ribeirinhos na Amazônia. Tem também aldeias indígenas no Mato Grosso, e o trabalho aqui também como voluntária, era como voluntária, agora eu me mudei para o Rio, então estou distante, só estou ajudando ali financeiramente, uma ONG aqui dentro da favela no Manuel Correia. Então sempre povos, né, que são ali esquecidos pela maioria, mas que o Senhor reina naquele lugar também, e assim, queima o meu coração levar a palavra, a mensagem para esses povos distantes. Então a gente já vai começar com uma pergunta difícil, né? Difícil no quesito de falar um pouco mais já de maneira profunda acerca de missões, de saber quais são os principais desafios emocionais que os missionários podem enfrentar durante uma missão. Então, os desafios são muitos, porque falando sobre missão, é muita escassez, né? São muitas renúncias que o missionário tem que fazer. E eu creio que aquele que o Senhor chama, que tem uma chama acesa no coração para ir para campos missionários, ele vai precisar renunciar a muita coisa. Mas eu creio também que o Senhor dá o conforto necessário, né, emocionalmente falando, para ele alcançar e superar esse desafio. Mas chegando em campos missionários, é comum a gente ver
muita gente muito empolgada no início. Eu vou falar de Jesus, eu vou fechar a boca do diabo, eu vou ganhar muitas almas para Jesus, e chegar lá a pessoa tem um choque de realidade. Porque ela não conhecia, né, geralmente, aquela realidade. Então, são pessoas que não estão habituadas com aquela vivência e é simplesmente jogada num cenário completamente novo, completamente desconhecido, e aí ele precisa ali gerenciar as emoções. Se é pessoas que já têm uma experiência em campos missionário, independente do conceito que seja ali aquela missão, ele vai lidar melhor com a situação, porque ele já está mais habituado. Mas se a pessoa que não tem uma vivência, uma experiência, sempre choca, porque quando a gente fala de campo missionário, é sempre uma carência muito grande, é sempre uma ausência do poder público. Então você vê muita pobreza, você vê, vou falar do Ribeirinhos, por exemplo, que eu já tinha, a gente já era, eu e minha família, né? Já éramos voluntários aqui na comunidade, onde a gente já via muita pobreza, a gente já via muita criança solta, né? Muito desleixo, muita ausência do Estado. Mas chegando nos Ribeirinhos foi uma carência diferente, porque era algo que eu não conhecia. Eu vi lá um povo morando em casas de palafita, né? Sim. Aquelas casas muito humildes, de madeira, em cima do rio. E não tem chuveiro, a água que não tem banheiros. Então isso foi algo que chocou muito todo mundo, assim, teve gente chorando, foi para dentro porque é comum a gente ir com muito gás, não, eu vou dar conta de tudo, e chegar você vê uma realidade que te desmonta completamente. E aí algo que eu sou muito forte, assim, emocionalmente falando, já trabalhei em muitas causas sociais, então eu já venho desde a adolescência lidando com esse tipo de dores, mas mesmo assim, quando eu cheguei lá e vi uma criança bebendo água do rio, o mesmo local que eles fazem as necessidades, para mim aquilo ali me destruiu. Eu fiquei assim, meu Deus, como que na nossa nação a gente ainda tem esse tipo de realidade? E aí, porque a gente vive na mesma nação, mas a gente tem um cenário completamente diferente. Sim. A gente vê uma outra realidade de escassez, né, de necessidade, e a gente pensa que é só a gente ir para outros países mais necessitados que a gente vai ver isso. E a gente vê isso dentro da nossa nação. E aí dá aquele choque. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? A gente começou falando sobre o reclamar. Sim. Eu penso que todo mundo tinha que ir para um campo missionário. Eu sou muito do missionário, aonde quer que Deus te plantou. Mas eu acho muito interessante a experiência, a vivência de você ir para um campo missionário e entender a realidade. Que você faz uma análise da sua própria vida. Eu tomava banho e achava normal tomar um banho no chuveiro. Quando eu fui para o Ribeirinhos, eu voltei falando assim, toda vez que eu olho o chuveiro hoje, eu vejo com outro olhar. Sim. Porque é um povo que não tem chuveiro, não tem banheiro, entende? E assim, a gente falar de Jesus para aquele povo, a gente também, o missionário, ele também faz isso. Ele não só entrega a palavra, porque a necessidade do local... Você tem que entender a realidade do local para você não entregar só a palavra. Qual é a necessidade lá? Então, a gente sempre chega com comida, se for a necessidade, né, de material escolar, sempre com a necessidade do local. Porque a Bíblia diz que a gente vai dar o alimento, né, que é o espiritual, mas a gente também precisa fazer as nossas doações, né? Sim. Como irmãos em Cristo, como servo de Deus, como seres humanos. Então, sempre entender a realidade ali do local. E todo mundo que vai para uma missão entender e conhecer antes de ir a realidade daquele local, porque senão você desmorona mesmo. E como então gerenciar a emoção nesse quesito, né? Porque a gente estava falando também aqui antes de começar que por que não vai para tal lugar? Por que não vai para tal lugar? Porque a princípio nasce o desejo no coração. Isso é óbvio, né? O Senhor, ele vai estimulando. Sim. Mas a gente precisa entender que fazer missão não é só ir, né? Você precisa estar emocionalmente preparado. E como a gente se prepara emocionalmente, Vanessa? Então, eu creio que essa preparação ela precisa acontecer até antes de ir. Porque lá você vai gerenciar o que já aconteceu.
já derramou o caldo, né? Então, assim, antes de ir, é você se preparar emocionalmente mesmo. Você começar a ver vídeos, você começar a entender a realidade do local. Para quando você chegar lá, não ser um choque, porque geralmente, mesmo a gente falando da mesma nação, existe um choque cultural, Sim. né? A gente está falando de missões aí transcultural, mas assim, dentro da nossa nação mesmo, a gente tem uma missão transcultural, porque você vai para ribeirinhos, você vai para povos indígenas, são cultura completamente diferente. Sim. E aí você precisa estar habituado com aquilo até para a nossa mente, ela Sim. já não entrar, né, num desespero, num choque ali de realidade. Então, assim, se preparar emocionalmente antes, em oração, em jejum, porque assim, a gente vai para o lado natural, que são as terapias, que são, né, você trabalhar a sua mente, você habituar a sua mente àquela realidade, mas a gente também vai para o lado espiritual, que a gente entende que a oração, a palavra, ela nos resguarda de tudo aquilo que o Senhor tem nos enviado, né, e nos fortalece o nosso espírito. Então, a gente vai fortalecido espiritualmente, mentalmente, e chegando lá, primeira coisa, já não vai ser aquele choque, aquele baque, né? E aí a gente vai conseguindo. Você vai ter uma situação que você vai conversar, geralmente nesses trabalhos são muito feitos com crianças, né? Então você vai conversar com uma criança que ela vai te dizer coisas horríveis que você, na realidade dela, que é normal para ela, que para você é uma coisa assim que você não tem noção, sabe? Lá nos ribeirinhos, por exemplo, algo que a gente ouvia que era comum, são assim, comunidades feitas, para quem não tem noção, comunidades feitas em cima do rio, né? Sim. Casas de palafita, passarelas de madeira, e não tem rua, não existe isso. Rua, carros, é tudo barco, e as comunidades são casas de palafitas e uma passarela, vamos dizer assim, de madeira. Então, é comum para eles lá, pelo menos na comunidade que a gente visitou, de as crianças começarem a engatinhar, começarem a andar e ter morte de criança afogada. Porque um descuido dos pais, a criança cai numa vala e morre afogada. Jesus. E aí a gente ouve isso naturalmente de crianças, falando, perdi não sei quantos irmãos afogados. E a gente começa... E assim, isso começa porque assim, não é uma coisa que é noticiada. É verdade. A gente não tem notícia disso, a gente não ouve ninguém falar disso. São muitos cenários que a gente só quando vai para o campo missionário que a gente entende a realidade, porque não é noticiado, não é falado, as pessoas quando voltam pouco falam também. É verdade. Entendeu? Então assim, e são coisas que, como a pessoa pode ter feito jejum, pode ter sido enviada totalmente, assim, o Senhor direcionou para aquela missão específica, ter trabalhado o seu emocional, mas mesmo assim, diante de uma situação dessa, ela vai se abalar, não tem como. E aí é você gerenciar suas emoções ali, para você entender que você não vai mudar a vida dela, porque também é uma coisa que todo missionário, eu vou chegar lá e eu vou mudar a vida daquele povo, aquele lugar. Não vai. Se você mudar a sua vida, já está muito bom, né? E assim, trazer um conforto momentâneo para aquele povo, entender que o Senhor é o dono da obra, o Senhor que nos mandou, o Senhor, ele não está com os olhos vendados para os povos, né, que não foram alcançados, né? A gente fala do PNA, né, os povos não alcançados, e os povos indígenas estão entre eles, os ribeirinhos estão entre eles, mas porque o Senhor, ele é um ser supremo, que ele pode todas as coisas, ele pode, mas ele decidiu nos chamar para essa comissão. O que é a comissão? É a missão de Deus que o Senhor nos convida para participar. E aí, poucos são os que querem, de fato, estar dentro dessa comissão. Estar dentro dessa missão de Cristo, de levar, porque o Senhor precisa de nós para estar espalhando a verdade do reino. E as vidas só são transformadas quando existe, de fato, em conjunto, sabe? Todo mundo pegando junto a essa missão que Cristo nos deu e falando, eu vou mudar a realidade desse povo. Graças a Deus, dos povos dos ribeirinhos, Marajó, por exemplo, que é um povo muito necessitado, e assim, saiu na mídia, tem saído, né? Até popularizou uma canção de uma menina de lá, e levou muitos povos para lá, muitos missionários para lá, e graças a Deus tem movido muita gente em ações para poder mudar a realidade do local. Porque um missionário, ele não consegue fazer muita coisa. Então, se a gente não consegue alcançar o máximo de pessoas, e eu não estou falando só pessoas que não conhecem Jesus, a gente vai alcançar as pessoas que não conhecem Jesus, mas o máximo de pessoas que conhecem Jesus, mas estão no conforto das suas igrejas. Sim.
entendeu? E se a gente não consegue fazer com que o máximo de gente entre nessa causa, a gente tem pouca eficácia na obra. Porque é um poder público que precisa também estar enganjado a isso. E o poder público ele só vai enganjar, ele por mais que seja vocacionado para isso, ele só vai enganjar se ele tem Cristo ali ardendo dentro dele. Ele fala, eu fui chamado para isso. Eu estou aqui numa posição, de repente, de prefeito, de alguma autoridade local, mas se ele tem a chama do Espírito Santo dentro dele, ele vai saber que ele precisa lutar contra tudo e contra todos para mudar a realidade daquele local. E tudo isso são com um povo missionário enganjado em fazer acontecer, né? Você que está nos ouvindo e é um cristão, levante-se. É tempo de ir para o campo, é tempo de lutar, é tempo de se alistar ao exército de Cristo, literalmente. Existem muitas pessoas perecendo, né, Vanessa? Sim. E muitas vezes a gente ignora, a verdade é essa. Muitas vezes o cristão ele ignora a necessidade do próximo. Às vezes ele até lembra, assiste um noticiário, assiste uma notícia aí pelo Instagram, pela rede que seja, se emociona ali, mas acabou, tá longe dele, não é verdade? Sim. E aí passou. E de que maneira a oração, a espiritualidade influencia no bem-estar emocional durante a missão? Então, como eu disse, a oração ela é a chave para nós cristãos, né? A palavra também é o que fortalece o nosso espírito, né? Vivifica o nosso espírito, fortalece o nosso espírito. E já tem até estudos, eu faço pós em neurociência, e já tem estudos comprovando, eu acho muito legal isso, porque por muito tempo a ciência ela quis ignorar, né? A Jesus, a religião, o poder da fé e o poder da oração, mas hoje, comprovadamente, já existem várias ciências que comprovam o poder da oração. Inclusive, exames mesmo feitos com a pessoa orando ali e os neurônios, as partes do cérebro funcionando, sendo ativados, e inclusive a parte, né, do nosso córtex pré-frontal, que dá o nosso entendimento, a sabedoria, ativado, né, na hora que a gente está fazendo a oração. Ou seja, a sabedoria que Deus fala lá, a sabedoria de Salomão, na oração a gente é muito fortalecido com isso. E claro que nos traz o bem-estar, né, nos traz conforto, nos traz a paz que excede todo entendimento com a oração. Então, uma vida cristã sem oração não tem como ser uma vida cristã. Porque o que nos fortalece, as terapias, a gente cuidar do nosso lado emocional é de suma importância, porque o Senhor também ele deu capacidade, né, aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras, para poder estar gerenciando, né, nos ajudando, nos auxiliando a gerenciar nossas emoções. Mas falando de cristão, é um conjunto. É a oração, é a palavra que nos alimenta, porque se a pessoa não está alimentada, é muito assim, visualmente falando, ou tudo que a gente alimenta, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente está conectado ali é o que vai gerenciar. Tem muitos eventos de depressão, de ansiedade, que tem a predisposição, mas também tem muito o meio em qual a pessoa está inserida. Então, o que você ouve, o que você vê, tudo isso vai contribuir para uma melhor, né, saúde mental ou a piora. Então, é fortalecido na palavra, fortalecido em oração e também está ali alicerçado, ouvindo coisas boas, se alimentando de palavras boas, porque não precisa nem ir para o campo missionário, mas se você está diante da televisão, você só escuta a tragédia no repórter, a sua mente vai o tempo todo te lançar tragédia. Você vai sair na rua, você vai achar que você vai ser assaltado, que você vai ser atropelado. Então, é muito do que a gente escuta, do meio em qual a gente está inserido e como a gente gerencia o que a gente está ouvindo, o que a gente está deixando conduzir mesmo a nossa mente, né? Uma coisa que a gente ainda vê dificuldade, né, e em conversas com missionários, é o apoio. Tanto o apoio de um profissional da área, no quesito de o próprio missionário ter a dificuldade em buscar né, quanto também o apoio cristão, seja da liderança, seja, né, da própria igreja em si. Porque enviam um missionário, um exemplo, tá?
de algumas conversas que eu já tive. Enviam o missionário, enviam a remuneração quando enviam, né? Uma que seja substancial para o missionário, e pronto, acham que é o suficiente. Não existe o apoio, em muitos casos, da liderança ou da igreja com esse suporte espiritual, né? Acha que ajudou antes, o missionário está em campo, agora é com ele. E também o apoio emocional. Qual a importância desse suporte? Porque você falou, né? Existem muitos casos de predisposição para uma depressão e algumas outras situações. Mas esse apoio, eu percebo que ainda é falho. Sim, muito. Na verdade, eu acho que nós, como igreja, a gente tem que olhar a vida missionária de uma forma diferente. Porque se você fala sobre um pastor, ele vai ter todo o apoio necessário para ele estar de frente de uma igreja. E tem que ter mesmo, né? Ele vai ter, em igreja grande, vai pagar plano de saúde, ele vai ter a remuneração dele, ele tem o tempo dele, ele tem as férias dele, ele tem tudo ali que ele precisa para poder estar de frente do cargo eclesiástico dele. Mas quando se fala de missionário, é sempre a rebarba, é sempre o que sobra, é sempre se der. A gente vê poucas igrejas sendo igreja missionária, a igreja que envia. Geralmente, quando envia, assim, é muito comum, eu tenho muita comunidade missionária, assim, no meu Instagram, por exemplo, é muita gente, missionários mesmo que estão em missões agora, inclusive, dessas viagens que a gente se conecta com gente, né, do país todo. E aí é muito comum você ver que as igrejas não enviam. Tem igreja que envia, mas muitas igrejas não enviam. O missionário sente queimar a chama, sente a direção, o Senhor dá a direção, e ele vai por conta própria e começa a fazer vaquinha nas redes sociais. E aí as pessoas vão abençoando ele, semeando na vida do missionário. Então, o missionário ele já tem uma vida muito, muito individual, assim. Ele não tem muito o coletivo da igreja que abraça. Isso para tudo. Então, questão emocional é pior ainda. Tem um outro lado também que, se você for olhar, eclesiasticamente falando, o missionário é tido como o mais forte, que é aquele que sai do seu conforto, é aquele que sai do seu meio, sai do meio da tua família, e ele se desprende aí. Então, emocionalmente falando, ele é mais forte. Porque tem uns que não conseguem nem ir, tem uns que nem cogitam a possibilidade de sair ali. Tem uns que vão e voltam rápido, né? Então, assim, ele é o mais forte. Então, é difícil ter esse engajamento porque a igreja hoje, não estou falando de forma ampla, né? A igreja nacional, a igreja do Brasil, ela olha pouco para as missões, ela olha pouco para o missionário. Então, realmente, eu acho que, assim, eu já vejo, na verdade, o Senhor sacudindo, né, as igrejas de forma para ter um olhar diferenciado para esse povo não alcançado, para os povos não alcançados, e com isso o olhar diferente para o missionário. Também o missionário que está em campo, ele também, eu acredito que ele se considere mesmo muito forte ali e ele procure pouco auxílio. Você não vê muito missionário, sabe? Tem uns que tem ali o auxílio do pastor o tempo todo em ligação direta com o missionário, mas você vê que geralmente ele já começa a viver uma vida paralela lá no campo missionário e ele já meio que fica um pouco desprendido. Então, acho que ele já se sente forte o suficiente e acaba que não dá o devido valor para as emoções. Porque vamos ser sinceros, de um tempo para cá é que começou a falar efetivamente sobre ajuda psicológica. Sim, é verdade. Até então, até o que se pregava nas igrejas é que o crente tinha que orar para sair da depressão. É verdade. Então, de um tempo para cá é que isso começou a ter um conhecimento e dizer que o mesmo Deus, né, que manda a gente procurar um médico quando a gente está com um problema de saúde físico, é o mesmo Deus que, numa hora de um problema emocional, a gente tem que procurar, né, quem ele estabeleceu aqui na Terra, deu sabedoria e conhecimento para poder cuidar. Então, aos poucos isso tem mudado. Mas ainda assim, existe muito um bloqueio de eu sou crente, eu sou muito forte e eu não preciso de ajuda. É como se você estivesse revelando uma fraqueza. Mas, na verdade, o que é a gente buscar Jesus? Se a gente fosse forte o suficiente, né? A força do nosso braço não sustentava. Verdade. Quando a gente busca a Deus, é justamente a gente falando assim, ó, eu sou insuficiente, eu não posso todas as coisas e eu preciso de ti.
Então, que a gente venha ter essa consciência, e eu creio que em nome de Jesus isso tem mudado e vai mudar tanto a igreja abraçar, quanto o missionário buscar ajuda, né? E como seria o apoio a esse missionário que está passando por várias pressões de ter de alcançar metas, né? E a meta, quando eu falo, pessoal, não é meta igual um vendedor de uma loja, né? São objetivos, né? Dentro da missão existem vários objetivos a serem alcançados, né? Acerca da quantidade de crianças, acerca da quantidade de mulheres, de famílias, de homens. Dentro de cada missão existe um objetivo ou mais objetivos a serem alcançados. O que você poderia falar para um missionário que possa estar nos ouvindo? Como ele pode lidar com essa pressão e também, talvez, com a saudade de casa, com a perda de um ente querido, enquanto ele está na missão? Como, né, a gente está falando de gerenciar as emoções, mas existem muitas situações diversas, né, que o missionário lida estando ausente, né, da sua parentela. O que falar para ele? Em primeiro lugar, falando como igreja, eu creio que pastores, o corpo da igreja, né, ele precisa, assim como tem um gabinete a qual a pessoa, o membro está passando dificuldade, e ele tem ali todo o tempo o pastor, né, ouvindo uma escuta ativa, que na psicologia fala muito, na psicanálise fala muito em escuta ativa, né, a pessoa está ali só sendo ouvida já dá aquela sensação de bem-estar, né? E muitas das vezes é isso que falta, porque ele está distante, então ele está ligando, e aí a pessoa aqui da igreja, o pastor, ele está indisponível e tudo mais, mas é entender que ele está em missão, mas ele é corpo da igreja, ele é corpo, então ele precisa ser cuidado assim como um membro que está aqui perto. E às vezes, muitas das vezes, até mais, né? Porque ele está isolado de tudo. E ele precisa ser ouvido, ele precisa ser... A necessidade que ele tiver é entender que ele precisa ser sanado naquela necessidade, porque se você não pode ir e você está enviando, você é parte daquilo, né? Você é parte daquela obra. Então, você precisa sustentar em oração, em escuta, em apoio emocional, psicológico, dependendo da situação. Realmente tem que ter um tratamento psicológico e aí mandar recursos financeiros para poder fazer o tratamento psicológico lá onde quer que ele esteja, né? E começar com isso. E o missionário, eu creio que ele precisa também estar sempre com esse vínculo. É claro que quando a gente se muda, né? E eu estou falando agora de um missionário em tempo integral, ele vai ser sufocado pelas demandas locais. Isso é, até quando a gente se muda, né, de estado, a gente não consegue mais ter as conexões do outro local que a gente morava antes. Ele vai ser sucumbido ali com as demandas locais. Porém, continuar com aquele vínculo com a igreja, com a sua igreja, né? Porque se ele está ali um tempo, um período, né? Vamos supor, um missionário que fica 6 meses, ou, enfim, o tempo que for necessário ali que ele estipulou, que Deus estipulou que ele ficasse. Ele ainda tem um vínculo com aquela igreja. Então, ele entender que ele é parte do corpo e não se desgrudar, desvencilhar totalmente, porque senão a realidade local realmente vai engolir. E aí o emocional fica muito mais abalado, porque ele só está vivendo aquilo ali o tempo todo. E é como se fosse um ambiente, vamos botar aqui para as pessoas entenderem, num corporativo, um ambiente de trabalho, a pessoa não precisa se desligar do trabalho. Sim. Quando ela chega em casa, ela precisa se desligar do trabalho, porque senão o que acontece? Dá um burnout, né? Exato. Ela começa a entrar numa carga muito grande, qual o seu emocional não consegue suportar, não tem estrutura para suportar. A mesma coisa é o missionário no campo missionário. Ele vai ter um momento que ele precisa se desligar, porque ele está ali de forma integral, mas ele precisa entender que ele precisa ter um tempo de lazer, ele precisa ter um tempo com a família, se ele está viajando, né? Se ele está na missão com a família, e ele entender, porque senão ele fica o tempo todo e aí as demandas sufocam. Então é preciso a gente gerenciar esse tempo, né? Entender que nós somos seres trino, né? Corpo, alma e espírito, e trabalhar o corpo, a mente e o físico, o espiritual, tudo sendo um conjunto para poder ele estar ali plenamente inteiro. Porque se ele foi ali para ajudar, ele não pode... É claro que vai acontecer diversas vezes, porque nós somos seres humanos, estamos suscetíveis a isso. Mas se ele foi para ajudar, ele precisa estar numa posição de poder ajudar, né? E não ser mais um ajudado, não é isso? Sim. Emocionalmente falando, fisicamente falando. Então, é trabalhar, é saber gerenciar as suas emoções, o seu tempo, para a gente conseguir desempenhar aí da melhor forma. E sobre a carga que existe em cima de um missionário... Eu sempre procuro pensar, eu nunca fiquei
direto num campo missionário. O máximo que eu fiquei foi quase 30 dias. E eu tenho uma filha pequena, então para mim, as pessoas me perguntavam, né? Que geralmente o que você vê na missão são jovens, né? A maioria das vezes você vê jovens que não é muito presa à família e tudo mais. E eu fui com a minha filha pequena, deixei minha filha e fui. E as pessoas me perguntavam muito, como que você está conseguindo lidar com a saudade, né? E algo que me fazia estar muito ali, no momento presente, pensando muito na missão, era assim, o Senhor, Ele tinha muitas pessoas para convidar, mas essa chama ardeu no meu coração. Então, eu dizer sim para o Senhor é um privilégio Ele ter me escolhido no meio de tantos. Então, neste momento aqui, a minha filha está sendo bem cuidada, porque o Deus que me enviou é o Deus que também está cuidando da minha casa. E nesse momento presente, o Senhor me deu essa missão. Então, eu vou cuidar com todo o amor, eu vou estar por inteira aqui nessa missão. Eu vou entregar tudo que eu tenho aqui, que quando eu retornar para o meu lar, eu vou entregar tudo que eu tenho dentro do meu lar. Então, isso me sustentava dentro da missão. Isso me sustentava. Era aquelas crianças ali que eu precisava abraçar naquele momento. A minha filha estava sendo abraçada pelos meus familiares, pela minha rede de apoio, mas naquele momento o Senhor me tirou do conforto do meu lar para abraçar aquelas crianças. Então, vou me entregar por inteiro aqui. E a gente pode observar que o Senhor levou uma mãe. Sim. Talvez aquele fosse o tempo da necessidade daquelas crianças de terem uma mãe por perto. E é muito engraçado que, assim, toda mãe, eu acredito que ela tem um olhar diferenciado para a criança, né? Sim. Porque ela já é treinada para isso. E quando eu cheguei na missão Ribeirinhos, por exemplo, na missão da aldeia indígena também, as crianças direto abraçando. Eu cheguei no local e eu falei assim, eu acho que eu vou ficar com as mulheres. As crianças todas me abraçaram. Aí teve um amigo missionário que falou, eu acho que você não está podendo escolher não, porque elas escolheram. Então, assim, o Senhor preparou aquele momento para aquilo mesmo, e aí há a convergência ali, né? De eu ir olhar diferente para as crianças e as crianças já se conectaram. Então, é isso. Fazer a obra de Deus é um privilégio e é isso que a gente tem que ter em mente. Vanessa, como é que então a gente já aprendeu aqui, né? Que precisa estudar antes de ir, né? Estudar as suas próprias emoções antes de se lançar na missão. Aprendemos a gerenciar as emoções durante a missão. Mas como a gente pode avaliar as vitórias, né? E processar essas vitórias, nem que sejam menores, durante a missão. Porque por muitas vezes a gente vê, por mais fé que tenha o missionário, por mais otimista que ele seja, ele passa por um período, né, de conflito, seja espiritual ou emocional, que ele não consegue ver que está fluindo o negócio, né? No mês passado estava diferente, no ano passado estava diferente, agora tá tão escasso, a situação está tão difícil. Como esse missionário pode ver, pode perceber essas vitórias? Eu acredito, é o que eu sempre falo, o Senhor, Ele nos dá a missão, Ele nos destina, nos lança na missão, mas a obra é dele, o crescimento vem dele. Então, a gente precisa ser efetivo. O que é isso? O missionário, ele não é um viajante, alguém que gosta de viajar e falar de Jesus, não é isso. Isso daí a gente faz na nossa viagem, né, de lazer. Isso. O missionário, ele precisa ser efetivo. Então, quando eu falo de você estudar o local e as dores do local antes de ir, é porque você não chega numa cultura diferente e você vai apresentando Jesus como você apresenta para o seu vizinho. Você precisa ser efetivo. E para você ser efetivo, você precisa entender qual é a conexão que você vai fazer. Porque para você atingir, é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem convence, tudo isso. Mas a gente precisa ter estratégias. É através das nossas estratégias que a gente vai, senão a gente não é nem ouvido. Que eles vão olhar de forma diferente pra gente. Por exemplo, a minha última missão foi numa aldeia indígena do Mato Grosso. E só tinha uma pessoa cristã naquela aldeia. Todo o restante não era cristão. E há anos atrás, as pessoas que foram se convertendo naquela aldeia, eles eram expulsos daquela aldeia. Então, eles tiveram que fazer uma aldeia acima e essa aldeia que a gente visitou era abaixo. A aldeia de cima era dos cristãos, que foram expulsos dessa aldeia de baixo.
E a gente foi enviado para a aldeia de baixo, que ele já não tinha mais essa resistência de expulsar, porém eles não gostavam de crente, eles não queriam crente. Por quê? Quando a gente fala de povos indígenas, você não pode ser um religioso, e eu estou falando aqui no sentido de imposição. De imposição, de religioso dos tempos antigos mesmo, de achar que só o que você tem como crença é o certo, e eles estão totalmente errados, porque eles acreditam, eles estão numa crença ali, eles têm uma cultura, na verdade, eles são nascidos, passados de pai para filho, de que a natureza ela tem um poder, de que eles não tomam remédio, né, medicação, não tem nem acesso a isso, é a ervazinha que vai curar. Então você chega lá com a sua realidade e a sua religiosidade, você cria um muro, você não cria uma ponte entre eles. Então, por isso que é necessário. A gente geralmente, quando vai para um campo missionário, ou você já passou por uma escola de missão, ou você tem que ter uma base, porque não é só eu sou muito cristão e eu estou sentindo no coração e eu vou me lançar. Porque existem inúmeras coisas que você precisa aprender, inúmeros conhecimentos que você não tem. E aí, a gente, quando chegou na aldeia indígena, o que a gente fez? Primeiro dia, a gente já se conectou com o cacique. Por quê? E com a esposa do cacique, que são os líderes daquele local. A nossa estratégia foi essa. Por quê? Se os líderes do local nos aceitar, a aldeia inteira aceita. Então você precisa ter estratégia. Você está sendo enviado por Deus, o Espírito Santo está queimando no teu coração, você está levando a palavra, mas você precisa ter estratégias humanas, para você conseguir ganhar a atenção daquele povo. E aí o que a gente fez? Tinha tinha uma missa dentro da casa do cacique. Se é algumas religiões, como nós somos evangélicos, não, eles estão fazendo a missa dele, a gente vai ficar no nosso culto, né? Sim. O que a gente fez, que a gente estava até com o líder, essa missão foi com o líder da Jocum, do Mato Grosso, líder da Jocum Chapada, que ele já faz muito trabalho com a aldeia indígena. Ele falou, vai todo mundo hoje para a missa. Foi todo mundo para a missa. Eles fazendo a reza, óbvio que a gente nem sabia as rezas, a gente ficou no nosso canto lá, respeitando a religião deles, tudo. Fez o que tinha que ser feito lá. Tava muita gente da aldeia, lá na oca lá do cacique. E aí, quando terminou, a gente começou a conversar e foi normal, não foi falando de Deus, natural. Não foi já falando de Deus, não foi falando nosso Deus é diferente, não foi falando nada disso, sabe? Foi assim, totalmente leve. Tomamos um café e fomos conversando. Depois ela falou, a esposa do cacique, que estava com problema na perna, que ela tinha caído, estava com problema na perna, não conseguia andar. A gente perguntou se queria fizesse uma oração para ela. A gente veio estava acontecendo uma escola de missão falando sobre cura, e a gente viu muitos milagres. A gente viu, para tu ter noção, perna crescer. Nossa. Foi com um cantarino que é bastante conhecido no povo missionário, e assim, cura acontecendo o tempo todo. Então a gente veio cheio de autoridade de cura. Aí a gente falou, então é o nosso momento. E ela não conseguia, de fato, ela só estava andando com um pé e não estava conseguindo botar o outro pé no chão. A gente orou por ela, botou a mão e ela já começou a andar. Botou o pé no chão, curada já. E ela já ficou assim, olhando, tipo, vocês estão vendo isso? Olhando pro povo da aldeia. E ali a gente já ganhou a confiança. Quer dizer, a gente fez a nossa parte e o Espírito Santo fez a parte dele. Sim. Deus fez a parte dele. E aí convergiu. Depois, quando a gente convidou para o culto à noite, veio quase a aldeia inteira. Porque a gente conseguiu ter essa conexão quando chegou. Então, assim, a gente tem, como você disse, metas que não são metas que a gente necessita, mas tem uns objetivos, porque a gente não vai para a missão só a passeio, não estamos de turismo ali no local, né? Sim. A gente vai com um objetivo, com uma missão que precisa ser alcançada. Mas a gente entende que a gente precisa fazer a nossa parte. Pedir estratégia a Deus. Senhor, como que eu vou ganhar esse povo? Me diz aqui o que eu preciso fazer. A gente fez trabalho com hidratação no cabelo das mulheres. Várias formas que você tem, sabe? Você chamar as crianças para uma atividade infantil. Várias formas que você tem para poder... E que você não vai levar a palavra de imediato. Sim.
Você precisa primeiro ganhar a confiança. Sim. Depois você lança a palavra. Sim. Então a gente precisa ter essas estratégias. Até porque, acompanhando também uma equipe missionária, né, do Projeto Ruá, a gente vai aqui em Maricá, que tem uma aldeia lá. E é muito interessante porque é o que a própria palavra diz, Vanessa. Você precisa saber a palavra, você precisa guardar a palavra no seu coração. Você, nesses momentos, a princípio, você não tem a necessidade de expor a Bíblia, não porque está escrito. Você, com a sua vivência, com a sua maneira de falar, com o seu amor, com os gestos, né, que Jesus reproduziu. Gente, é só olhar para Jesus e imitar, não tem Nós mistério. somos semelhantes, né? Não então, é verdade. o nosso comportamento vai pregar. Exatamente. Então, quando as pessoas olham pra gente e vê que tem alguma coisa diferente, é o que você falou, a gente já passa a ganhar confiança. Só para encerrar, que o tempo já se foi, vou contar breve uma experiência. A Micaela está passando a me acompanhar nessas missões em Maricá. E Micaela foi 2 vezes. E eu já vou há mais tempo. Já teve adolescente, a Micaela chorou porque ela não pôde ir, né, dessa vez. Teve uma adolescente que perguntou: tia, a sua filha não veio? Eu fiquei assustada porque eles quando eles se identificam, eles vêm todos, né, vêm te abraçar, vêm falar com você, as mulheres te acolhem e tudo mais. Mas a minha filha foi 2 vezes. E eles lembraram dela. E eu fiquei assim: Senhor, o que foi que a Micaela fez? Porque eu preciso também aprender isso. A Micaela só foi ela. Isso aí. Só foi ela. Eu ainda falei com ela: olha, aqui, igual o Danilo, que é o líder, falou: olha, procura vir ou sempre com a mesma blusa ou com um boné, alguma coisa que eles possam remeter à lembrança deles, te identificar. Então eu vou sempre com o mesmo penteado e tudo mais. Então eu procurei fazer algo. A Micaela só foi. Você tá entendendo? Né? Você tá entendendo? Então, assim, e detalhe, ela foi... Cara, foi completamente despretensiosa, ela só foi. E as crianças já lembraram dela. Então, assim, quando você entende o que é Jesus, é na simplicidade, sabe? E acerca das emoções, a gente precisa, sim, estar preparado antes para ir, durante buscar o apoio. A gente não é super-homem, não é Mulher Maravilha. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus e do nosso próximo também. E quando volta, também continuar o processo de acompanhamento psicológico. Sim. Porque são várias vivências, né, Vanessa? E aqui tem a Marcela, para eu ir para o final, que o Marcelo já está fazendo bico. A Marcela Maria deixou um recado para você. A pastora... é pastora Marcela. Pastora Marcela disse: a paz do Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida da missionária Vanessa, que o Senhor levante cada vez mais pessoas para essa grande obra. Amém. Amém, pastor, amém. Que Deus abençoe a sua vida também. Vanessa, deixa um recadinho pro pessoal. Você vai precisar voltar de novo. Vai precisar voltar, né, mais vezes, porque é muita coisa pra gente falar sobre missões. Né? Então, deixa um recado para quem está ouvindo a gente. Meu recado é que vocês continuem queimando por Jesus, procurando, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, entendendo que existem pessoas do seu lado, assim como a gente está na praia e às vezes tem alguém se afogando e a gente fica desesperado para chamar o bombeiro, chamar o salva-vidas, querendo salvar alguém. Existem alguém no mar do seu lado se afogando e a gente às vezes está passando despercebido e não está tendo essa sensibilidade do Espírito de falar de Jesus para essa pessoa. E como a Michela disse, às vezes você não precisa nem falar, é só ser como Jesus e você já vai estar salvando alguém. É isso. Obrigada, Vanessa, pela sua participação. Deus abençoe mais uma vez a sua vida, sua família, seu ministério. Que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo através da sua vida, que você continue a ser essa ferramenta afiada pelo Senhor. Que a sua vida continue a ser, assim, sabe, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém. Obrigada a vocês pelo convite. A gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe.